Olá, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Sejam aí todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Partilhando o Pão. Estamos aqui, eu e meu esposo, para partilharmos com vocês o alimento, aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem colocado na nossa mesa e nos ordena para que nós venhamos compartilhar com vocês, amém? Eu já ia esquecendo, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, meu irmão, minha irmã, se inscreve no nosso canal, deixa o seu gostei para nós, né? Clica no sininho das notificações para que vocês recebam aí toda vez que sair um vídeo novo nosso. Compartilhe o casal, compartilhe a palavra do Senhor, compartilhe essa bênção que vocês vão receber agora aí, onde você está, amém, meus queridos? Vamos aí já partir para a palavra? Está no livro de Hebreus, capítulo 10, eu vou ler do versículo 5 em diante, amém? Diz assim: por isso Cristo, ao entrar no mundo, disse: tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Então eu disse: estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Amém? Até aqui. Amém? Amém. Pode falar. Então, irmão, presta bem atenção, porque Jesus, quando ele veio ao mundo para oferecer ali o sacrifício pelo povo, pelo ser humano da terra, e ele disse que o Pai não queria mais sacrifício, né? Sacrifício humano, sacrifício de coisa de humano, né? Animal, né? Cereais. Era o dinheiro da época, né? Era antigamente as pessoas faziam esse tipo de sacrifício. E Deus disse: não quero mais esse sacrifício, vou fazer um sacrifício eterno, dizer um sacrifício para sempre, um sacrifício único sacrifício, que foi o Filho que Ele, né, enviou para que esse sacrifício fosse registrado no coração das pessoas aqui nessa terra. Que as pessoas conhecessem verdadeiramente Deus, como Deus é e o que Deus faz, né? Então nós precisamos entender, irmão, o que Jesus falou, o que Ele está dizendo. Olha, não precisa mais vocês ficar sacrificando, vocês fazer isso, fazer aquilo para conquistar algo. Vocês não precisam mais disso. Antigamente precisava, agora não. Ele falou: depois do sacrifício dele, não há necessidade de você sacrificar algo para conquistar algo. Não existe esse tipo de ação na nossa vida, irmão, hoje, né? Só que você precisa é você obedecer os mandamentos de Deus. Os 2 mandamentos que ele deixou. Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus de todo o seu coração e amar seu próximo como a ti mesmo. Ele falou: se você fizer esses 2 mandamentos, você está cumprindo todos o resto dos mandamentos. Então é isso que ele está falando, irmão. Então, irmão, se você está fazendo alguma coisa diferente disso, você está errado. Então o sacrifício de Deus não está valendo nada para você. Por quê? Ele está dizendo aqui, irmão, em Hebreus, né, capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Não te agrada mais as ofertas de animais queimados inteiros nos altares, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Então eu estou aqui. Ó Deus, venha fazer a tua vontade, assim como está escrito ao meu respeito no livro da lei. Olha o que ele está falando, irmão. Por isso nós temos que ler a palavra para entender o que Jesus está falando, o que Deus está falando para nós. Ele não quer mais você fazendo sacrifício, só quer que você seja obediente. Amém, irmão? Obediência é importante. E ele fala assim aqui no livro, no 8. Primeiro ele diz: tu não queres sacrifício, que oferta de animais não te agrada
as ofertas de animais queimados inteiros nos altares, nem sacrifício oferecido para tirar os pecados. Então, irmão, as coisas do mundo, essas coisas que nós fazemos do mundo, não tiram o pecado. O que vai tirar o pecado? Foi o sacrifício de Jesus. Jesus fez o sacrifício para que o pecado nosso fosse tirado. Ele fala assim na palavra, que ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então, essa palavra tem que ter valor. Se você acredita nisso, essa palavra vai ter valor, né? Então, ela vai ter valor. Se você não acredita, essas palavras não vão ter valor. Então, precisamos acreditar o que Jesus está falando. O que ele está dizendo aqui dessa palavra. Que nós precisamos entender que Jesus foi o sacrifício. Ele é a nova vida, novo caminho. A aliança feita, uma aliança renovada. Dizer, não precisa mais andar na lei. A lei foi abolida, foi tirada. Ela não necessita mais você fazer esse tipo de sacrifício. Só precisa você obedecer o que Jesus está mandando. Ele fala, eu sou a lei, eu sou o caminho, né? Eu sou a verdade. Aquele que me segue verá a luz, né? Então Deus está dizendo, né? Se você abrir os seus olhos, se você entender o que Jesus está querendo de você, você vai vencer, irmão. Só obedecer. Amém? Estava lendo aqui no início, aqui para recordar, fala aqui a respeito da lei, né? No versículo 1 do capítulo 10 fala assim, a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir, né? Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Você não pode. Esses sacrifícios não podem tirar o pecado dessas pessoas, de nós, seres humanos, para poder se chegar na presença de Deus, para poder estar na presença de Deus. E aí veio o que Deus fala aqui do sacrifício, único sacrifício, o sacrifício de sangue e único, verdadeiro sacrifício que foi do Senhor Jesus. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, fala aqui ainda no capítulo 10, no versículo 17, fala assim, olha, depois ele diz, não lembrareis mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Porque, eu pulei o versículo 16, fala assim, ó, quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Farei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Então aqui está falando sobre o sacrifício de Jesus que viria depois da lei de Moisés. Jesus iria se entregar em sacrifício vivo para que não houvesse mais necessidade de que houvéssemos ter que fazer sacrifício. As pessoas antigamente, elas tinham que fazer sacrifício todo ano. Para quê? Para ser perdoada dos pecados. Não, para se lembrarem dos pecados delas. Que elas eram pecadoras, que elas cometiam pecados. E ali era sacrificado animais, cereais no altar do Senhor, para que as pessoas ficassem conscientes de que elas eram pecadoras e não poderiam estar na presença de Deus, o Pai. E depois do sacrifício do Senhor Jesus, o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu essa revolução, essa coisa abençoada, né? Deus fala assim, olha, não lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Hoje nós não temos que fazer sacrifício, hoje nós não temos que fazer, depositar nenhum animal morto, nenhum cereal no altar do Senhor, nem dinheiro, exatamente, né? Nos tempos de hoje seria valores financeiros, nem dinheiro, por quê? Quando nós recebemos Jesus
confessamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, o que acontece, meu irmão? Nós somos passamos pelas águas do batismo e assim somos perdoados dos nossos pecados. E aqui Deus fala que não se lembra mais do nosso pecado. Nosso pecado vai cair no mar do esquecimento, né? Então, assim, às vezes, meu irmão, nós cometemos erros, pecados, sim, mas nós nos arrependemos ali com amargura no nosso coração, e ali Deus vem, Jesus, Ele vem com o sangue dele nos lavando, nos limpando, nos purificando de novo daquele pecado. E ali, não é que eu falo assim, mas então agora todo mundo pode viver pecando que não tem problema. Tem problema sim, o pecado traz consequência, né, minha irmã, meu irmão? Aquilo que eu plantar, eu vou colher, né? Certeza. Mas isso não significa que eu vou para o inferno depois que eu pecar. Não, eu fui aos pés do Senhor, eu me arrependi de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, ali eu vou ser o quê? Perdoado. A não ser que não haja arrependimento verdadeiro. Mas Deus fala que quando nós nos arrependemos verdadeiramente, Ele perdoa. Deus perdoa um assassino, um estuprador, um corrupto, um ladrão, não importa. Deus, Ele perdoa. Jesus veio e fez o quê? Ele chegou no mundo quando ele ficou adulto, ele saiu condenando as pessoas, apontando o dedo para as pessoas, falando dos pecados? Não, ele saiu perdoando, né? Ele saiu libertando, ele saiu livrando as pessoas da morte por causa do pecado, livrando as pessoas de morrerem apedrejadas, como era a lei ali no passado, a lei de Moisés. Tanto é que aquela mulher que foi pega em adultério, né? O que Jesus fez? Condenou ela? Não, ele fez com que todos olhassem para dentro de si e vissem que todos eram pecadores. Nenhum deles conseguiu jogar uma pedra. Não, hoje a gente vive jogando pedra, né, meu irmão? Antigamente, pedra literalmente, as pessoas pegavam pedra e jogavam nos pecadores até matar. Hoje, nós jogamos pedras, através de palavras, através de mal olhado, através de ódio, de ira, de inveja. Hoje nós lançamos essas pedras nas mãos, na vida das pessoas. Temos que tomar cuidado, minha irmã, meu irmão. Deus me trouxe nessa palavra, nos trouxe, né, amor? Nessa palavra para mostrar, olha, a vida hoje é diferente. Hoje ninguém mais morre apedrejado, né, como no passado, que eram literalmente, né, as pessoas se reuniam ao redor deles e ali lançavam pedra falando do pecado ali, se fosse adultério, fosse o que for, até mesmo um filho que dava trabalho para o seu pai, que não trabalhava, que não respeitava os pais. O que acontecia com esses filhos? Era levado, o pai e a mãe levava até o sacerdote, e ali o filho era também apedrejado, meu irmão, até a morte. Literalmente, não, né? De verdade, as pessoas eram mortas. Essa era a lei. Por isso, hoje, quando eu vejo alguém pregar sobre a lei, para mim, eu fico olhando assim, eu falo, como é que pode, né, uma pessoa usa a lei a favor dele, quer pregar a respeito de uma lei na Bíblia, mas ou você serve a lei toda, ou você não serve nada, né? Não tem como ser meia coisa, né, velho? E aqui a gente vê a palavra do Senhor falando a respeito disso. E aqui Jesus mostra para mim assim, olha, hoje as pessoas ficam apedrejando umas às outras, né? Espiritualmente, nós lançamos pedras na nossa maneira de falar, de apontar o dedo, de acusar as pessoas. Mas aquela pessoa fez coisa errada. Fez, ok. E quem sou eu para julgar aquela pessoa? A minha parte, minha irmã, a sua parte, minha irmã, meu irmão, é nós entrarmos na presença de Deus e orarmos, né? E orarmos pela vida dessas pessoas e pedimos a Deus ali que cuide dessa pessoa, que repreenda, que tenha misericórdia dessa pessoa, não é mesmo?
Porque, meu irmão, se nós formos olhar para essa situação, eu olho para dentro de mim, eu vejo, Senhor, tantas vezes eu peco, tantas vezes eu erro. Eu me arrependo? Sim, eu me arrependo. Mas eu continuo, às vezes, por não vigiar, eu continuo pecando. Eu estou sempre ali cometendo um erro, vamos falar assim, pisando na bola. A gente está sempre fazendo, meu irmão. Então, quem somos nós para tacar pedra? Como diz aí o ditado do mundo, cuidado de ficar jogando pedra no telhado do vizinho, porque o seu telhado é de vidro. Você joga no telhado dele e volta para o seu telhado e quebra. Por quê? Porque nosso telhado é de vidro, quer dizer, nós também pecamos. Não é, amor? Nós também erramos. Cometemos erros, Muitos, Muitos. Nós temos, assim, que vigiar, que orar. Então, Deus está falando aqui a respeito de nós vigiarmos, de nós não jogarmos pedra, não tacarmos pedra, no nosso próximo. A palavra de Deus fala assim: jogue pedra no seu vizinho, apedreje ele até ele aprender. Não. A palavra de Deus fala: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Minha irmã, você quer levar uma pedrada? Você quer ser apedrejada? Você quer que a pessoa tenha amor pela sua vida, independente do seu erro, independente do seu pecado? Desculpa aí, meus queridos, estava passando o carro com som. Então, assim, você quer ser apedrejada, minha irmã? Ou você quer ser amada? Você quer receber uma palavra de amor, uma palavra de conforto? Sim, às vezes Deus nos usa até mesmo para corrigir o nosso irmão em Cristo, a nossa irmã. Ele usa, mas Ele fala que nós devemos falar com amor, Com certeza. Falar com amor no nosso coração, não com ira, não com raiva. Nós devemos corrigir as pessoas com amor, com palavra mansa, doce, com palavra de carinho. Como Jesus, ele xingou aquela mulher depois que as pessoas foram embora, não tacaram pedra para matar ela por causa do pecado do adultério. Jesus fez o quê? Ele falou para ela, o quê, meu irmão, minha irmã? Ele falou: filha, quem está aqui? Ela falou: cadê seus acusadores? Ela falou: não tem mais ninguém, Senhor. Foram todos embora. Ele falou: então, agora vai e não peques mais. Só isso. Então, assim, Jesus teve o quê? Amor, Amor, tem amor. Irmã, eu vou só aqui a palavra de Deus. No Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12. Só para você entender que nós estamos dizendo aqui sobre essa palavra. Aqui ele fala: todos os sacerdotes judeus cumprem todos os dias os seus deveres religiosos e oferecem muitas vezes o mesmo sacrifício, mas estes nunca poderão tirar o pecado. Agora no 12. Porém, Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar o pecado e uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se ao lado direito de Deus. Então, irmão, é isso que nós estamos falando. As coisas que você fizer aí, de servança, as coisas assim, não vai tirar seu pecado. O que vai tirar seu pecado é você a obediência à palavra de Deus. Se você obedece os mandamentos de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que renovou a aliança com nossas vidas, se não fosse isso, nenhum de nós nesse mundo seria salvo. Nenhum de nós seria salvo nesse mundo. Então Jesus, Deus, nosso Senhor, o Pai, Ele não criou o ser humano para desistir do ser humano, para largar o ser humano. Ele não criou para desistir. Deus nunca desiste de ninguém. Se você tem no coração aquele pouquinho, aquela fé pequenininha dentro do seu coração, Deus não desiste de você. Ele sabe que você quer servir Ele e Ele vai lutar por sua vida. Ele vai fazer você abrir os olhos, vai tirar você da luz, daquela prisão que você está presa. Você está dentro de uma prisão presa por Satanás. Ele vai tirar você de lá e vai trazer você para a luz. E você vai enxergar que Jesus é o único caminho.
Ele é o único sacrifício vivo que vale para tudo sempre. Ele, quando você disser, sim, Senhor, eu quero o Senhor, então você está sendo perdoado naquele momento por causa do sacrifício de Jesus. Por quê, irmão? Sem o sacrifício de Jesus, nenhum de nós seria salvo. Mas o sacrifício dele foi para tirar os nossos pecados e nos levar à vida eterna. E Deus tem um plano a cada um de nós para salvar nossa vida e levar ao reino dele. Para que nós possamos receber o reino de Deus, é preciso aceitar Jesus. É preciso receber Jesus no nosso coração. Para que nós venhamos estar recebendo o reino de Deus. Jesus é o caminho para o reino. E se nós aceitar Jesus, nós receber Jesus no nosso coração, então nós estamos recebendo o reino de Deus em nossa vida, a salvação. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Eu estava vendo aqui, que eu deixei marcado aqui na palavra para mim não esquecer, que Deus fala assim, olha, não podemos ser ingratos. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Falou, olha, quando vocês querem ficar aí fazendo da maneira de vocês, seguindo a lei ainda de Moisés, que já foi excluída da Bíblia faz tanto tempo, vocês estão sendo ingratos pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós ali na cruz. Ele derramou o sangue dele por mim, por você, por todo mundo, e as pessoas não olham para isso. Foi o sacrifício que ele fez por nós, né? Para quê? Para nos livrar do pecado. Pelo sangue dele nós somos lavados, remidos, né? Nós somos limpos, purificados pelo sangue do Senhor. No Salmo 126, a parte B, só fala assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por eles, né? Por nós, meu irmão, por mim, por você. Grandes coisas o Senhor fez. E a maior delas foi derramar o sangue dele ali para nos limpar, para nos purificar do pecado, para que hoje nós possamos estar juntos, unidos na presença de Deus, o Pai. Hoje nós podemos orar ao Pai em nome de Jesus. Não é assim que a palavra fala? Né? Quando você for orar, ore em nome do Senhor Jesus, né? Esse é o mandamento que Deus nos dá. Ele fala, quando você for orar a mim, pedir algo para mim, peça, ore em nome do Senhor Jesus, do meu Filho, né? Então, assim, o que eu preciso hoje? Vamos falar assim, minha irmã, o que eu preciso hoje para ser feliz? Orar a Deus em nome de Jesus. Quando eu for pedir algo para Deus, eu tenho que pedir em nome de quem? A palavra diz, existe um só mediador entre nós e Deus, que é Jesus. Ele que leva a nossa mensagem. Então, ele é que vai intermediar nossa oração, nossa conversa com o Pai. É ele, tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele e tudo volta para ele. Jesus é tudo. Ele tem que ser tudo nas nossas vidas. E nós temos que ensinar. Minha irmã, você está ensinando isso, meu irmão? Meu irmão, você está ensinando isso para as pessoas que você está pregando o Evangelho? Você está se atendo a essas palavras, dizendo para as pessoas como elas devem orar, a quem devem orar, como devem orar, por que devem orar, né? Por que elas devem, além de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, por que elas devem se batizar? Então, assim, ensina, meu irmão, minha irmã. Você fala que não sabe nada? Você não sabe isso que eu estou falando aqui agora? Eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que se vocês sabem, vocês conhecem, vocês têm que ensinar isso para as pessoas. Vocês não foram batizados? Vocês não foram batizados para serem o quê? Salvos, né? Então, assim, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que for batizado, que crer e for batizado, será salvo. E é isso que nós devemos pregar, é isso que nós devemos falar. É essa a verdade pura que os servos de Deus devem ministrar para as pessoas aí no mundo. Elas têm que saber do sacrifício que Jesus fez. Não é só por mim, meu irmão, por você, fez por ela. Fez ali pela prostituta, pelo ladrão, pela adúltera, pelo adúltero, né?
Não importa o pecado da pessoa, o importante é Jesus veio para que elas tenham salvação, para que nós tenhamos salvação. Então, essa é a palavra, meu irmão, minha irmã. O Senhor, Ele manda dizer que Ele está voltando e que Ele veio para todos, para todos. Não joguemos pedras sobre as pessoas, e sim lancemos sobre ela a palavra de libertação. Fala. Amém. Irmão, só vou completar o que nós estamos falando aqui. Aqui em Hebreus capítulo 19. Por isso, irmão, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos a completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Amém, irmão? Amém. Sem isso, irmão, você não consegue entrar no lugar santo, não. Se você aceitar Jesus, você vai ter essa liberdade de entrar no lugar santíssimo, que é o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra de Deus, minha irmã. Não joguemos pedra. Não atiremos pedra, meu irmão. Lancemos a palavra do Senhor. Vamos ensinar as pessoas aí de fora que elas também foram escolhidas para serem salvas, para ter a vida eterna. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por todos nós. Amém? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.